O tema dessa palavra é: Eu só irei com a tua presença. O texto base se encontra em Êxodo 32, dos versículos 30 ao 35, e diz assim: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes pelo pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu o punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Essa história é bem conhecida, essa passagem também é bem conhecida. Moisés, ele libertou o povo do Egito, depois de Moisés ter diversas vezes ter avisado o faraó sobre a libertação do povo de Deus, e faraó foi resistente, e aquela história das diversas pragas que vieram sobre ali o Egito, sobre faraó, sobre as pessoas que moravam ali. E depois de muito tempo, Moisés conseguiu liderar o povo para que eles saíssem desse cativeiro, dessa escravidão que eles passavam, e eles puderam ali estar livres. Mas Arão estava lá, e enquanto Moisés estava falando com Deus, naquele momento em que Moisés estava conversando com Deus, orando a Deus, e Deus estava lhe dando os 10 mandamentos ali, naquele momento, o povo achou que estava sozinho, que não tinha mais ninguém, e eles cometeram aquele ato de adorar um outro Deus, esquecendo de tudo aquilo que Deus fez por eles, esquecendo de tudo aquilo que Deus tinha feito, liderado por Moisés ali no Egito e com Faraó. E através dessa história, dessa pequena reflexão que a gente faz agora nesse começo, eu faço uma pergunta: você sabe o que fazer para não perder a presença de Deus na sua vida? Você sabe o que fazer para que a presença de Deus não saia na sua vida? Para que a presença de Deus não venha somente uma vez por semana, quando você vem à igreja, ou quando você resolve orar? Você sabia que o arrependimento, ele traz a presença de Deus? O arrependimento verdadeiro, ele atrai a presença de Deus. A desculpa, ela afasta a presença de Deus, porque nós queremos colocar empecilho em tudo, nós queremos achar que para tudo nós temos uma resposta, e nós não queremos falar realmente aquilo que é a verdade. Nós queremos colocar pequenas desculpas. Nós falamos: isso aconteceu isso porque estou muito atarefado no trabalho, está muito difícil para mim, está muito não sei o quê. E a presença de Deus, ela começa a se afastar de nós. E quando nós nos arrependemos disso, nós reconhecemos que que nós não estamos dando a devida atenção a Deus, nós estamos buscando a presença de Deus, nós começamos a atrair a presença de Deus. E Deus, ele não se importa com a capacidade que você tem de fazer as coisas. Se você é um bom ministro de louvor, se você toca bem um instrumento, ou se você toca muito bem um instrumento, ele não se importa com essas coisas. A mesma capacidade que um ótimo guitarrista tem, Deus, ele não se importa se o outro guitarrista não é tão bom assim. É claro que nós devemos fazer todas as coisas para Deus com a nossa maior excelência, nós devemos buscar o melhor para Deus, mas ele não se importa com essa capacidade, com esse desejo de... As pessoas acham que por elas fazerem algo um pouco melhor, elas se acham que com isso elas estão bem, que Deus, ele só vê isso. Mas o que Deus quer que você tenha, quer que você busque verdadeiramente, é a presença dele. E a presença de Deus, ela só vem através de uma vida de arrependimento.
E quando Deus te confronta, quando acontece alguma situação em que você fala, em que você fica, como no jogo de xadrez, você fica naquela apreensão do checkmate, o que você fala? Você dá uma desculpa ou você diz, Senhor, pequei contra o meu irmão, pequei contra a minha noiva, pequei contra a minha namorada, pequei contra o meu pastor, pequei contra ti, Deus. Mas não me deixa ficar longe da tua presença, pois tudo eu posso sofrer, mas não posso perder a tua presença. Essa tem que ser a nossa conduta em relação ao nosso pecado. Infelizmente eu não tenho aqui uma solução para que eu possa falar para você, não peque mais, não. Você não vai mais pecar se você seguir essa linha de raciocínio. Infelizmente nós somos falhos, nós somos pecadores e às vezes nós pecamos involuntariamente, mas quando nós temos uma vida de arrependimento, Deus ele sonda o nosso coração e ele sabe que aquilo é de verdade e a palavra e a presença de Deus ela não se afasta da nossa vida. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Isso se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então não tem por que nós tememos, não tem por que nós deixarmos de lado a presença de Deus, porque sim, Ele prometeu a nós e Ele irá cumprir. E nós vemos a sociedade muito preocupada em ter coisas, em ter aonde se apegar, em quem contar, em poder contar com sustento, ao invés de viver para estar com o único que poderia acrescentar todas essas coisas. Sabe por que isso? Porque Deus quer que você entenda que as coisas que Ele te dá são apenas acréscimos. Ele te acrescenta porque você está com Ele, na presença dEle. Isso nós lemos no livro de Filipenses, onde Deus fala, se não falta comida, nada para um passarinho, quanto menos a você que eu te criei. Então, não tem por que nós ficarmos ansiosos, ficarmos temerosos. Deus, Ele está cuidando de nós e se estivermos na presença dEle, Ele fará coisas grandiosas na nossa vida. Mas quando mudamos a prioridade, quando buscamos coisas secundárias, como eu disse no começo, buscamos mais querer trabalhar, mais ficar com outras pessoas. Quando buscamos essas coisas secundárias, nós vivemos afastando a presença de Deus cada vez mais. E eu fico imaginando um exemplo que uma vez me falaram e eu achei muito interessante. Quando você começa uma academia e você tem um ritmo, aquele ritmo, você sempre cumpre aquele horário, todos os dias você vai na academia e você começa a sentir diferença no seu corpo, você começa a sentir que o seu condicionamento físico fica melhor, que o seu condicionamento físico está melhor, você começa a emagrecer, você começa a perder peso, mas acontece alguma coisa, você começa a buscar outra coisa e você começa a perceber que aquele seu condicionamento físico vai diminuindo e aquele todo vigor vai diminuindo. E é a mesma coisa que acontece quando a gente se afasta da presença de Deus. A gente está numa busca constante com Deus, o Espírito Santo fala com a gente, nós somos enchidos pela presença de Deus, mas quando nós começamos a deixar de lado por outras coisas secundárias, falta de tempo, hoje não dá, nós começamos a perder a presença de Deus. E eu imagino Deus falando assim pra gente, não faz isso, eu quero cuidar de você. Não seja uma pessoa de dura serviço, ou seja, uma pessoa que nunca se curva, nunca se humilha na presença de Deus, não vive uma vida de arrependimento. E aí você pensa e você me fala, minha vida com Deus ela não prospera, Lucas. Eu não consigo me encontrar, eu tenho dúvida daquilo que Deus quer para mim. E aí, em vez de você olhar para si mesmo, é mais fácil dar essas desculpas, colocando a culpa nas pessoas, ou nas razões, ou nas suas
percepções, pela inconsistência que você tem com Deus, pela sua estagnação, pela sua tristeza. Você coloca essa culpa em Deus e diz, ou coloca nas redes sociais, você coloca aquele texto, como Deus permite que isso aconteça? Por que Deus fez isso comigo? Ou por que Deus não fez isso? Por que Deus não me livrou disso? Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que Deus pode dar e não aquilo que Deus é. Eu vejo muitas pessoas que vêm para a igreja em momentos difíceis, em momentos em que a luta está grande, e essas pessoas, elas passam por esse deserto, elas passam por essa luta, e quando nós vamos ver, e aí, meu irmão, cadê você? O que aconteceu? Eu já estou bem agora, e estou trabalhando muito, estou fazendo tal coisa, e eu não estou conseguindo mais ir. Então, aquela pessoa que estava tão ligada, estava buscando a presença de Deus num momento de dificuldade, quando tudo foi resolvido, a primeira coisa que ela fez foi se esquecer de Deus. Meu irmão, encha-se da presença de Deus para que teus dias tenham significado, para que a tua vida tenha relevância, para que as proezas de Deus possam encontrar em você a possibilidade de manifestar a glória dele. Porque enquanto você estiver andando na presença de Deus, a vida dele fará através de você proezas. Porque Deus te faz muito mais forte, com Deus você é muito mais forte. Você se sente forte por si mesmo? Você pode se achar o mais forte, mas sem Deus nós não somos nada. Falar de Deus sem temor é como falar em vão as palavras que geram salvação. Enquanto você fala dele, na presença dele, você automaticamente gera discípulos que amam a presença dele, porque eles verão em você e através de você que você não está brincando com Deus. Então, se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus, que te impulsionam a estar mais próximo de Deus, a viver uma vida com Deus. Não fique andando com pessoas que não querem nada com Deus, porque isso, uma hora ou outra, vai fazer com que você não queira estar na presença de Deus. Ande com pessoas que te impulsionem e você vai ver como sua vida vai melhorar, aquele hábito da pessoa, aquela energia da pessoa, com certeza vai te contagiar e você vai querer buscar cada vez mais a presença de Deus, e você vai ver como a sua vida vai andar. Mas se depois de tudo isso que eu estou te falando aqui, você ainda quer continuar levando Deus na brincadeira, você ainda quer continuar levando Deus nas costas, você ainda quer continuar levando Deus vindo só uma vez na semana no culto e achando que isso é suficiente, saiba de uma coisa: você vai afastar a presença dele. E pode ter certeza que aquele que veio para matar, roubar e destruir vai achar uma brecha para que outras coisas entram e atraiam a tua atenção, aquilo que você está fazendo. Mas você continua me falando, não, fica tranquilo, Lucas, minha vida tá legal, eu tô bem. Como que você está bem, cara? Longe de Deus? Desculpa, mas isso é impossível. Você está somente se enganando consigo mesmo, com as suas conquistas. Todos nós concordamos que a volta de Deus está próxima. E quando ele voltar, você vai querer ficar bem aqui? Nós temos muita coisa para viver e experimentar através daquilo que Deus nos deu. Mas não damos porque ou temos preguiça de dar o nosso melhor para Deus, ou porque estamos selecionando a nossa felicidade. Ou seja, não fazemos porque não queremos correr risco de receber algo em troca, ou das pessoas que servimos, ou do próprio Deus. Lembre-se, Deus opera em ambientes improváveis. Se você ler a história de Abraão, Abraão teve sua descendência através de uma mulher estéril. Deus, ele tornou rei alguém que era esquecido pela família, pelo seu pai Jessé. Davi foi ungido rei. José foi marcado para morrer pela sua própria família, vendido pelos seus próprios irmãos, mas foi colocado num lugar onde era o único que poderia dar vida para os que os perseguiram.
Você quer ser parecido com quem? Com alguém que atraiu a presença de Deus ou com alguém que tinha potencial e por suas escolhas secundárias perdeu a presença de Deus? Que nessa noite você escolha ser parecido com aquela pessoa que atraiu a presença de Deus, com aquela pessoa que busca a presença de Deus, com aquela pessoa que, mesmo em dificuldades, mesmo em situações difíceis, ele busca a presença de Deus. Não desista. Se você está passando pelo deserto, se você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus está com você. Não deixe de buscá-lo, não deixe de buscar a presença de Deus, de atrair a presença de Deus, porque Ele é o princípio e o fim. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos pela exposição da Tua Palavra, pelo aquilo que o Senhor falou ao meu coração primeiro e permitiu que eu pudesse transmitir aos meus irmãos nesta manhã. Deus, que essa palavra tenha guarida de nossos corações e nós possamos entender que nada mais é importante do que buscar a Tua presença, Senhor. Que outras coisas, como trabalho, como coisas que tiram um pouco do nosso tempo, nosso foco, elas sejam secundárias. É a presença de Deus, buscar a Tua presença, a Tua face, seja a primeira coisa em nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Assim como o Senhor prometeu, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós possamos ter essa máxima de Mateus 6,33 guardada, fixada em nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Amém.